Alô, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso maravilhoso Fluminense. Nesse vídeo aqui nós vamos contar e trazer para você a provável escalação do Fluminense para o grande jogo. Fluminense e Chapecoense, Fluminense aí podendo chegar a 26 pontos do campeonato. Meus amigos, assim, chance excelente do Fluminense cravar que vai brigar, né, no alto da tabela, tá? Dá uma olhada aqui. Fluminense com 23 pontos, empatado em número de pontos com o Flamengo. A gente sabe que o Flamengo tem um jogo a menos, né? Mas, cara, caso o Fluminense vença, cara, já começa a distanciar bastante do grupo aqui, do meio da tabela, né? Da parte alta, né? Tirando a galera ali da primeira prateleira, Fluminense embarca. Se Deus quiser, vai embarcar, porque o Flusão enfrenta aí a Chapecoense, tá? Até falando um pouquinho sobre esse jogo, ele acontece amanhã às 8h30 da noite, beleza? E por que a gente tá falando desse jogo? Porque nós temos aí a volta de jogadores importantes, né? E para mim o principal deles é Savarino. Mas vamos lá. Galera, já tem a provável escalação, vamos trocar uma ideia, mas gente, eu preciso te pedir um favor, não esqueça de se inscrever, né, de clicar e de arrebentar no like. Por favor, se inscreva e eu preciso dividir uma coisa com vocês, né? Pô, uma coisa assim muito importante, muito feliz, que sinceramente muda muito, né? É muito feliz pra gente que tá aqui, né, todos os dias, trabalhando, trazendo informação, agora com muitas informações exclusivas para vocês, né? E a tendência é que esse número aumente, mas assim, eu tô muito feliz de dividir isso aqui com vocês, tá? Deixa eu colocar na tela, porque eu já poderia ter separado, mas tá aqui, gente, olha só. Quem espera sempre alcança, não é isso, diretor? É assim que fala? É, né? Bom, 98 mil, né? Aí, galera, muito obrigado a todos vocês. Chegamos a 98 mil. Tô até assim diferente, né? Pô, eu sempre tava ali 97, alguma coisa há muito tempo. Mas a gente tá partindo aí rumo aos 100 mil, meu amigo. Então, muito obrigado a todos vocês aí pelo carinho, né? Os inscritos vêm crescendo muito nesses últimos dias, olha só. Até porque, né, nós estamos trazendo aí muitos conteúdos exclusivos, né, que você só vai encontrar aqui. Então, não esquece de se inscrever e de ajudar a gente aí, tá bom? Então, vamos lá, meus amigos, vamos lá, porque a gente tem muita coisa para trocar aquela ideia. A gente tem a provável escalação do Fluminense aí, que, sinceramente, eu já vou deixar falado com o seguinte. Então, bora para a escalação, porque, cara, tem coisa pra gente ficar feliz aí. O GE trouxe a provável escalação do Fluminense, né? Com o retorno de Facundo Bernal, que só por si só Facundo Bernal retornando no meio de campo é importante, ainda mais agora com essa possível lesão do Martinelli. E sim, até agora o Fluminense não divulgou nada sobre a questão clínica do Martinelli. O que acontece aqui? Eu acredito que o Fluminense está esperando ter, sabe, sei lá, a visão concreta daquilo ali, né, dando um tempo para poder ver e divulgar, tá? Para não falar uma coisa que, né? Então, vamos com calma. Só que assim, pela demora, eu já aceitei que alguma coisa não é algo, é algo preocupante, tá? Pela demora né? Tomara que não, mas pela demora sim, né? Mas vamos lá, voltando aqui, a gente tem a provável escalação do Fluminense: Fábio no gol, Guga, James e Freitas, né? Então Freitas volta, James também, ou James, né? E Guilherme Arana, provando aquilo que a gente comentou também, né? Que a utilização de Samuel Xavier e de René contra o Operário mostra que hoje Guga e Guilherme Arana devem ser os titulares, tá bom? Aí no meio de campo a gente tem Bernal, Hércules e Savarino. Então Savarino fechando a meiuca ali. Que bom, é um retorno importante, teve o seu descanso, Bernal também, mas sem Savarino o time do Fluminense sofre muito, né? Sem Savarino, sem Lúcio Acosta, né? Mas assim, tá complicado. E lá na frente a gente tem Canóbio, Kevin Serna e Castilho, tá? Aí aqui entra uma discussão que a gente precisa ter, a gente precisa conversar, tá? A gente precisa conversar de Kevin Serna e Canóbio, né? Os últimos jogos de Kevin Serna e de Canóbio chamam atenção no quesito negativo, né? E eu não tô falando que ambos não podem ser úteis, são jogadores úteis, são jogadores que dão para usar, né? Com certa facilidade, com certa tranquilidade, mas não dá para dizer também, pessoal, a verdade, né? Eles não estão fazendo um grande
grandes jogos nesses últimos jogos, né? Esse recorte recente de Serna e Canóbio, eu sinceramente já era para estar sendo questionado se eles, sabe, a titularidade deles. Porque se a gente nunca questionar a titularidade de alguns jogadores que não vêm bem, é aquela história que a gente contou. Mas agora, como você sabe, a gente trouxe uma informação mais cedo que o Zubeldia agora tem uma autonomia ainda mais cristalina, né? Cheguei a ouvir que jogadores que não gostarem ou jogadores que ficarem insatisfeitos com as mudanças ou por perderem a vaga, esses jogadores podem ser até punidos, algo assim, sabe? Treinar separado, um negócio assim meio pesado, tá? Então, assim, o Zubeldia pode mexer com o que ele quiser. Então, assim, acho que Canóbio e Serna hoje estão deixando a desejar. É claro que pode acontecer que no jogo da Chape, o Serna meta 2 gols, dá 2 assistências, o Canóbio faz gol, assistência, fica todo mundo feliz. Mas tô falando do recorte recente, Serna e Canóbio, eu acho que o Zubeldia podia pensar aí ainda mais na base, tá? Porque assim, se tem uma coisa que a gente tem dificuldade e problemas é nas pontas também. A gente fala muito da zaga, né? A zaga virou, sei lá, rotina da gente reclamar da zaga, que a gente precisa da zaga. E é verdade, a gente precisa melhorar a zaga. Mas tu já parou pra pensar nas opções de pontas que o Fluminense tem? Cara, é precário. São pontas com dificuldade. E você tem o Soteldo, que não consegue ficar saudável, né? Você tem o Savarino, que é utilizado ali. Aí quando o Savarino, igual no jogo de amanhã, pode ser utilizado no meio, aí você, sabe, deixa ainda mais defasado as opções. Pontas, a gente tem Serna, que eu particularmente não confio, porque ele não é consistente. Tem dia que o Serna joga muito. Tem dia que o Serra não joga nada. Aí o Canóbio é a mesma coisa. Só que a diferença é que o Canóbio é um cara muito aplicado. É um cara que corre bastante. É um cara que volta muito pra marcar. Mas isso, galera, não pode ser o principal para que o ponta seja escalado. Eu vejo muita gente falando assim, não, mas taticamente o Canóbio ele tem um trabalho essencial que ele volta para ajudar na marcação. Então, cara, mas assim, sendo bem honesto, não é só de defesa que vive o ataque do Fluminense, né? Então os jogadores precisam atacar de certa forma e atacar bem. E a gente sabe a dificuldade que o Canóbio tem em acertar o gol, né? Tem muita dificuldade em finalizar. Então, assim, eu fico muito questionado, mas quando eu olho as opções, eu vejo Riquelme Felipe, o Wesley Nathan. Aí o Zubeldia vai ter que usar a base. Não tem pra onde correr, Zubeldia. Você vai ter que usar o Riquelme Felipe. Você vai ter que usar um Wesley Nathan, né? Vai ter que dar oportunidade. Eu acho, né? A gente tem informações aqui que o Riquelme Felipe, a gente trouxe para vocês também, que o Riquelme Felipe foi muito elogiado por Zubeldia, é um jogador que vem agradando muito, ainda mais agora, onde ele começou a cumprir as questões táticas sem a bola que o Zubeldia queria, né? O Wesley Nathan já é um jogador assumidamente conhecido no sentido de qualidade e de ter já um físico, né, que chama a atenção, né, para um menino, né? Ele já é um cara que consegue performar bastante entre os profissionais e jogadores mais velhos que ele, né? Então, assim, eu acho que nesse jogo contra a Chapecoense, a gente deve ter, sim, os meninos da base ganhando minutos no ataque do Fluminense, até porque não tem muito de onde fugir, tá? Os meninos da base, pronto e acabou. Falando um pouquinho mais sobre essa provável escalação, agora você está ouvindo apenas a minha voz, a gente tem aqui, né, o Guga, que merecidamente volta ao time titular, porque fez um jogo espetacular, talvez o melhor jogo do Guga com a camisa do Fluminense. Sério mesmo, eu não tenho nada para falar do Guga, e olha que eu sou um cara que gosta de falar do Guga, né? Mas reconhecendo que, Gugão, brabo, jogou muito. Aí a gente tem aqui algumas questões assim, né? A utilização de Bernal, Hércules e Savarino. Eu acho que aqui tá todo mundo no seu quadrado, né? O Bernal, aquele meio-campista mais defensivo. Hércules, aquele segundo que pode chegar ali na área e tudo mais. E o Savarino com a responsabilidade de poder armar tudo. Voltando um pouco mais, tô com saudade de ver o James com aquelas atuações do começo do ano, né? Galera, já estamos em abril, daqui a 4 dias é meu aniversário. Isso mesmo, daqui a 4 dias, meu aniversário. E eu lembro que o James era unanimidade na torcida.
Todo mundo viu, chegou bem, jogou bem, seguro. Só que os últimos jogos, o famoso recorte recente dos jogos do James deixou muito a desejar. Então, assim, eu tô pedindo muito que ele volte a atuar bem, né? O Freitas agora tá com uma panela quentíssima. Não é panela não, diretor. É uma batata quente, né? Uma batata quentíssima na mão. Por que que eu falo isso? Porque o Julian Abidjan deixou uma ótima e excelente impressão. É claro que ainda é uma impressão, né? Para você analisar um jogador de forma correta, pessoal, você tem que pegar um número de jogos, né? Um bom número de jogos, e ali você, dentro daquele número de jogos, você vai entender, né? As características do jogador, como ele joga, o que ele tem de bom, o que ele não tem, né? Então, assim, ainda é muito cedo, mas, cara, o primeiro jogo do Julian Milan, totalmente tranquilo, um cara totalmente zero confusão, zero estabanado, super de boa. Então o Freitas está com essa batata quente aí para resolver, né? E se demore, meu amigo, pisou fora da faixa, eu acredito que o Milan vem, ó, e assume essa vaga aí, tá bom? Então é isso. Castilho como titular. O que eu falo pra vocês, eu acho que o ano do JK é ótimo, tá? É maravilhoso, é o melhor início de ano do JK com a camisa do Fluminense. Só que, entretanto, todavia, eu acho, e eu não sei porque eu tenho essa impressão, e toda vez acontecem coisas que parece que a gente que assiste e vê muito. Eu tenho uma leve impressão que o JK, quando entra no segundo tempo, é melhor. Ele entra melhor. Agora, o porquê disso eu ainda não sei. Mas o gol contra o Santos, ele entrou depois, meu amigo, e já, bum, gol, sabe? Então, assim, eu manteria o Castilho 90 minutos, porque é um cara que não cansa, é um cara que ajuda muito fora da área também. Chega lá, bola lá na frente, ele é perigosíssimo na bola aérea. Ele é perigosíssimo, né? A gente só tem que explorar um pouquinho mais, né? Assim como o Guga fez, né? No jogo contra o Santos. Espero que isso aconteça de novo, porque ele é muito perigoso na bola aérea, né? Então, assim, eu manteria o Castilho de titularzão e JK no segundo tempo, até fazendo uma dobradinha com o Castilho. Aí você vai ter dribles, arrancadas e tudo mais, e ainda uma bola alta muito perigosa, tá bom? Mas assim, no meio das... É isso, eu acho que o Zubeldia não tá errado nessa escalação, não. Só tem Canobi e Serna que estão muito abaixo, mas aí se tu olhar, eu já colocaria. Mas o Zubeldia não sou eu, o Zubeldia é muito melhor. Mas Thiago, eu iria... Serna, maneiro, pô. Serna, porque o Serna pra mim ainda tá pior do que o Canobi, já tem mais tempo, tá? Serninha, senta aqui, filhão. Vai lá, Ricão e Felipe. Vai lá, Wesley e Natan. Vou dar uma oportunidade de vocês começarem como titular. Porque aí, meu amigo, eu acho que tem tudo para as coisas darem certo. Tomara que os nossos meninos ganhem ali uma oportunidade no time titular. Show! Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma vez, obrigado pelos 80 mil. Por isso que eu não ganho 100. Eu cismo que eu tenho 80 mil, pô. 98 mil! E contando e subindo. Muito bom. Beijo no seu coração, fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal.